Olá, esse é o vídeo 18 da série sobre positivismo lógico. Falaremos sobre os teoremas da incompletude de Gödel e como que esses teoremas impactaram o projeto do Círculo de Viena. Nesse vídeo, falaremos mais especificamente sobre o primeiro teorema de Gödel e o impacto disso sobre a ideia de considerar a matemática analítica. Vamos lá? Para o Círculo de Viena, a matemática de fato precisa ser analítica. Mas por que exatamente isso acontece? O motivo para isso é que, se a matemática contém metafísica ou é metafísica, então ela não pode fazer parte de um projeto fisicalista. Então, a matemática, se ela de fato recorre a coisas para fora do mundo, a objetos abstratos realmente existentes, então nós não poderíamos usar a matemática nas nossas teorizações físicas. Então, a matemática não tem metafísica ou o projeto não funciona. Por exemplo, porque não poderíamos eliminar completamente a matemática da física, das nossas teorias físicas. E se não podemos usar matemática para as teorias físicas, então parece pouco razoável que um projeto completo de eliminação da metafísica se sustente. Esse é um modo simplificado de apresentar como que os membros do Círculo de Viena entendiam a matemática. Mas é flagrante que existem teorias matemáticas que fazem recursos a objetos abstratos de diversas naturezas, por exemplo, infinitos, objetos geométricos fora do mundo e assim por diante. Então, o que eles tinham em mente quando eles falavam isso? Não era de dizer propriamente que a matemática não pode investigar coisas abstratas dessa natureza, mas que é importante que a parte útil, aquilo que usamos nas teorias científicas, de fato seja analítico. A ideia que se tinha, então, era de que, pelo menos, algumas teorias básicas devem ser analíticas ou analitizáveis. O que significa isso? É que nós, apesar de fazermos recursos a objetos abstratos quando falamos no linguajar dessas teorias matemáticas, podemos usar ferramentas para eliminar esse tipo de recurso. A teoria que se tinha em mente como a mais básica e a fundamental para o nosso processo de analitização era de que a aritmética fosse analítica. O que significa dizer isso? É que a teoria que fala dos números naturais, o 0, 1, 2, 3 e assim por diante, e as suas operações básicas, são de fato analíticas. Para que isso aconteça, a aritmética deve ser algo como lógica, mas uma sequência de definições. E nesse sentido, vamos retomar aqui o que falamos no vídeo sobre analiticidade. A ideia é que nós temos definições que são explícitas, ou seja, nós usamos o linguajar que temos disponível para definir alguma coisa, ou seja, dado que nós sabemos o que é o número 2 e o que é a multiplicação, nós sabemos que podemos definir o que é ser um número par, como existe algum número que, quando multiplicado por 2, resulta no número. Isso significa uma definição explícita. Porém, nós também vimos que, qualquer que seja a teoria, ela vai ter definições implícitas, ou seja, aqueles termos que não usamos nada para definir e apenas usamos eles. Esses termos são definidos implicitamente pelos axiomas da teoria, ou seja, nós temos uma teoria que fala algumas propriedades que valem sobre as coisas e esses axiomas vão fixar ou devem fixar implicitamente o significado dos termos básicos. Precisamos, portanto, encontrar axiomas para a aritmética que fixem o significado dos termos básicos da aritmética. Os termos básicos da aritmética são tradicionalmente o termo zero, o símbolo da constante zero, a operação de soma, a operação de sucessão. A partir desses três objetos linguísticos básicos, nós conseguimos definir de modo geral o linguajar
fundamental da aritmética. Vejamos um exemplo concreto que ilustra o ponto que queremos fazer aqui. Considere, nesse sentido, uma teoria sigma que introduz um símbolo novo, P. E ela tem dois axiomas. Se a pessoa é P, então ela é brasileira. E o segundo axioma, se a pessoa é P, então ela é mulher. Nesse caso, essa teoria fixa ou não o significado do símbolo P. Se a teoria fixa de fato o significado de P, então somente uma interpretação para o símbolo P seria possível. Porém, observe que P poderia ser é mulher baiana. E nesse caso, a primeira sentença seria: se a pessoa é mulher baiana, então é brasileira. Isso é verdadeiro. Se a pessoa é mulher baiana, então é mulher. Então, essa interpretação para o símbolo P é correta. Ela torna a teoria verdadeira, mas observe que outras interpretações também fazem a teoria verdadeira. Se P pode ser, por exemplo, é adolescente mulher baiana. Nesse caso, vamos ter também que a teoria é correta, verdadeira. E uma terceira interpretação para P é ser, por exemplo, é mulher soteropolitana. Observe que, nesse caso, a primeira sentença ficaria: se a pessoa é mulher soteropolitana, então é brasileira, isso é correto. Se a pessoa é mulher soteropolitana, então é mulher. Observe que, nesse caso, nós não poderíamos demonstrar a partir de sigma que se a pessoa é P, então é soteropolitana. Por que nós não poderíamos demonstrar isso? Porque é compatível com os axiomas que a pessoa seja, por exemplo, de Feira de Santana e não de Salvador. No caso em que ela é de Feira de Santana, as duas sentenças também seriam verdadeiras e não é soteropolitana. Portanto, a minha teoria, se for consistente, não pode demonstrar esse fato. E de modo semelhante, ela não pode demonstrar que isso é falso. Por quê? Porque essa também é uma interpretação adequada. A interpretação de P pode também ser de que é mulher soteropolitana. Considere que a sentença se a pessoa é P, então é soteropolitana, é a sentença φ. Nesse caso, temos como resultado lógico que se sigma é consistente, então tanto sigma mais φ é consistente, quanto sigma mais a negação de φ é consistente. Mais importante que isso, nós temos um resultado sobre o significado de P. Porque o significado dos demais termos, brasileiro, mulher, baiana, são fixados, então nós podemos dizer que o significado do termo P não é fixado pela teoria sigma. Ou seja, se temos sentenças que nós não podemos nem provar que são verdadeiras nem que são falsas, então pelo menos o significado de algum dos termos presentes na sentença não foi fixado implicitamente pela teoria em questão. Façamos então algo similar para uma sentença da aritmética. Então vamos considerar aqui uma conjectura que está em aberto, ou seja, nós não temos nenhuma prova de que vale nem de que não vale, e ela é conhecida como a conjectura de Goldbach. Ela diz que todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. E podemos escrever isso em lógica de primeira ordem. É claro que estamos fazendo aqui uma simplificação. Estamos misturando aqui com é par, que também pode ser escrito em lógica de primeira ordem. E nós temos aqui uma sentença em primeira ordem que expressa a conjectura. Se por um acaso nós temos uma axiomatização da aritmética sigma, de tal modo que nós não conseguimos nem provar que φ, nem que não φ, isso significa que ao menos um do significado dos termos básicos da aritmética não foi fixado pela teoria sigma. E, portanto, sentenças aritméticas em geral não podem ser ditas verdadeiras apenas em função do significado dos termos. Afinal, o significado dos termos não foi fixado pela teoria. E, portanto, isso diria que
A teoria sigma, ela não fixa analiticamente os objetos dos quais estamos falando. Mas, ora, isso pode ser um defeito da teoria sigma e não propriamente da nossa capacidade de formular teorias melhores. Mas é aí que aparece o primeiro teorema da incompletude de Gödel. Ele diz o seguinte: toda teoria T consistente e recursivamente descrita da aritmética, que significa ser consistente, bom, é uma teoria que não se contradiz, e, portanto, é o tipo de teoria que nós queremos. E recursivamente descrita significa que nós podemos, de algum modo, descrever na nossa linguagem, ou seja, está ligado às nossas capacidades de formular teorias. Todas as teorias consistentes e recursivamente descritas da aritmética, e o que significa ser da aritmética no contexto do teorema de Gödel, isso significa que estende a aritmética de Peano, ou seja, aquilo que se tornou a axiomatização padrão da aritmética na época e é até hoje a axiomatização padrão da aritmética. Então, existe uma sentença φ tal que essa teoria não prova nem que φ e nem que não φ. Então, suponha que nós temos, no caso do predicado P, que mulher soteropolitana é de fato a interpretação que nós pretendemos. Então, o problema da nossa teoria sigma, naquele momento, era de que faltavam axiomas. Nós poderíamos adicionar mais descrições a respeito do predicado P, até que nós fecharíamos qual é a interpretação do P. No caso em que temos uma sentença φ que T nem prova e nem prova que a negação vale, então dizemos que φ é independente da teoria T. Vamos agora ver o que acontece quando nós temos o teorema de Gödel na análise da analiticidade da aritmética. Observe que nós vamos encontrar, a partir de uma T qualquer, uma alfa que é independente de T. E além disso, nós poderíamos tentar consertar isso escolhendo entre alfa e não alfa como um novo axioma. Então nós teríamos uma teoria T' que é T mais alfa ou T mais a negação de alfa. Observe que nesse caso o teorema de Gödel ele vai dizer que existe uma nova forma, uma beta, que não é nem demonstrada em T' e nem a sua negação é demonstrada em T'. Isso significa, de modo mais amplo, que o primeiro teorema de Gödel nos afirma que qualquer que seja a axiomatização, a teoria da aritmética, o significado dos termos básicos zero, sucessão e soma não são todos fixados. Concluímos, portanto, que a matemática, mesmo a matemática útil, não é analítica. E isso é um problema grave para o Círculo de Viena, para o projeto do positivismo lógico. As opções que nós temos são as seguintes. Nós temos a opção de que existe problema na análise do teorema de Gödel, ela não vai ser uma análise técnica, não vai ser um problema na análise técnica, mas alguma interpretação conceitual. Uma segunda opção é de que talvez não precisemos de toda a aritmética para fazer ciência. Isso não foi muito explorado, embora existam pessoas que advoguem esse tipo de posição. Depois nós temos que talvez precisemos repensar o que é ser analítico. Isso foi explorado um pouco pelo Carnap, mas deixemos isso para o último vídeo e a discussão que faremos aqui na live final desse curso. E a opção 3, que vai ser discutida no último vídeo da série em mais detalhes, de que talvez não precisemos, nós não podemos fazer ciência sem metafísica, e isso não deve ser entendido como uma crítica ao fisicalismo. Isso é uma posição um pouco mais sutil que vai ser responsável por uma renovação do que significa ser naturalista. Com isso, nós fechamos a análise do primeiro teorema de Gödel. No próximo vídeo, nós vamos ver como que o segundo teorema de Gödel tem uma reverberação importante sobre o critério de verificação ou confirmação
que era adotado pelos positivistas do Círculo de Viena. Muito obrigado e até o próximo.